se der, se você tiver, se você não tiver, não tem problema. Mas se você tiver um bolsão e uma coberta, ok. Se não, duas cobertas ou uma almofada e uma coberta vão dar jeito, tá bom? Funciona. Deixa eu só ajeitar para cá e vamos começar. A gente vai usar hoje. Vamos lá? Só vou pegar o material. Ó, vamos lá. Deitou. Deu uma respirada. Né? Dá aquela espreguiçada. Acomoda um pouco. A gente vai fazer assim, ó. Antes da gente dar as mexidas, a gente vai apoiar um pé no outro no chão. Ó, comigo. A gente deixa o joelho se tocando e os pés separados, tá? A gente vai falar que é a raiz da mão, né? Ou o gordinho da mão. Então, é essa região da gente, tá? A gente vai colocar essa região na sobrancelha. A gente não cobre o olho, tá? A gente não pressiona o globo ocular. A gente coloca na sobrancelha, ó. Uma mão, a outra. E a gente fecha um pouquinho os olhos e a gente descansa um pouquinho, né? As mãos, elas vão fazer uma ligeira pressão, né? Sobre o crânio, mas é algo, é muito pouco. A gente relaxa os ombros, a gente pode descansar um pouco o olhar. E a gente vai, né? Esse aqui é uma manobra, né? De uma prática somática, né? De dar um lugar aí para a cabeça, né? O peso para ela, né? O suporte para ela descansar um pouco. Mas a gente pode pensar também num gesto, onde a gente vai respirando fundo e vai pondo a cabeça no lugar, vai assentando as ideias, né? Fundo, uma respirada e fico aqui um pouquinho, só um pouquinho. E aí eu dou uma última respirada, pondo a minha cabeça no lugar, as minhas ideias no lugar. E daí eu abro os braços à lateral, né, na altura dos meus ombros. Perdão, posso afastar um pouco as pernas e vou cruzar, perdão, a perna esquerda sobre a direita. Vou tomar as minhas duas pernas para a direita. O meu tecido corporal, ele oferece uma certa resistência, né? Eu vou girando o meu pescoço e eu fecho um pouquinho os olhos. E às vezes eu vou dividindo com vocês assim as minhas impressões, né, do como eu encaro a minha prática pessoal e de repente, se fizer sentido para você, né, você pode olhar por esse lugar, né? Às vezes eu encaro a prática pessoal como se eu estivesse fazendo uma grande limpeza no meu corpo, né? Então, eu tenho um corpo que, né, já estamos no final do dia, a gente já trabalhou o dia todo e tal. Então, ele tem um acúmulo, né, de vivências, de experiências, né, do dia nele. Né? Boas e não tão boas, né? E essas experiências, elas foram se depositando de certa forma, né, afetando esse corpo. E as não tão boas, normalmente, elas afetaram de uma forma que se transformaram em tensões. Então, eu vou agora tentando, né, me fascinar dessas tensões.
E é legal, eu dou uma respirada aí com calma, né? Posso descruzar a perna, e aí eu retorno. E aí eu fico um pouquinho no meio, braços soltos ao lado do corpo, fecho um pouquinho os olhos, né? Sinto um pouquinho como é que ficou quadril do lado direito, comparo com o quadril do lado esquerdo, perna direita, perna esquerda, pé direito, pé esquerdo. E aí eu abro de novo os braços à lateral. É importante pensar, tá, gente? A gente tem que ter espaço nas costas, mas tem que ter espaço no peito. Então, eu me organizo, né, para ter esses espaços. Cruzo perna direita sobre a esquerda, tombo as duas pernas, né, para a esquerda. Os meus tecidos corporais às vezes resistem, né, à torção no primeiro momento, eu vou me acomodando. Posso deixar meu rosto voltado para a direita, posso deixar meu rosto voltado no teto. E aí, de novo, eu vou para aquele lugar onde eu vou respirando, né? Vou fazendo pequenos ajustes e pequenas acomodações. E eu vou faxinando, né? Essa lateral do meu corpo. E aí eu dou né, faço uma respiração bem profunda. Posso descruzar a perna primeiro, e aí eu retorno. E apoio lá meus dois pés e um instantezinho. Pé direito, pé esquerdo, né? Pelve, como é que se assenta no chão, a perna. E dou uma respirada aqui. Tudo bem? Vamos estender uma perna, vamos estender a outra. A gente pode dar uma soltada, né? Se de repente quiser dar mais uma espreguiçada. E às vezes, né? O bocejo com uma boca grande é uma maneira de eu relaxar a mímica facial também, né? Então, esse rosto também fica congestionado, né? De coisas, né? Que ele percebeu, que ele viu, que ele sentiu, né? Então vamos lá, a gente vai escolher agora uma lateral, vamos virar de barriga para baixo, uma mão sobre a outra, testa no dorso das mãos. A gente separa um pouquinho ombros de orelhas, né? E dá aquela balançada esperta na pelve de um lado para o outro, bem solto, bem molinho. E a gente vai balançando, né? Então, lembra, balanços também uma forma de eu me livrar de tensões, né? Os balanços também são muito bons para isso. E aí, legal, eu vou balancei, 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 apoiei a testa direto no chão, trouxe mãos ao lado do peito, ao lado das costelas, juntei um pouquinho mais minhas pernas. Vamos fazer uma transição. A gente empurra o chão, vai com 4 apoios, e desses 4 apoios nós vamos nos sentar, tá? Ou a gente cruza tornozelos e senta, ou a gente leva pernas pela lateral e senta, tá? Pensando, quando a gente vai dar aula, a gente sempre ensina as duas opções para os alunos. Tem gente que não vai conseguir cruzar tornozelo e sentar, tá? E aí a gente sempre diz que pode levar a perna pela lateral e sentar. Bom, se vocês tiverem coberta aí, ó, ou uma almofada, vocês vão utilizar coberta ou almofada. Vamos lá, vamos sentar. Vou dando uma olhadinha aí vocês. Tudo bem? E aí, ó, a gente cruza tornozelos. Lu, dá para ver? Ó, vocês têm que ter espaço para as laterais, tá? Então, onde você estiver aí, tem que ter espaço para as laterais, para elevar braço pela lateral. Tá bom? Vamos nós. Ó, eu vou ficar meio de frente, meio de lado, eu vou ficar virando para a gente poder fazer a sequência juntas, ok? Eu vou virar de lado, depois eu vou virar de frente, ó, só para vocês entenderem. Equilibrei frente e trás, equilibrei lado a lado, tentei me sentir mais alta, trouxe a mão unida na frente do coração.
Eu vou dar uma volta nessa sequência na caixa torácica de vocês, tá? Para soltar a caixa torácica. Então, ó, mãos unidas. Quando vocês expirarem, vocês vão apontar para frente, tá? Então, ó, expirei. Na respiração, ó, vamos juntas. Eu faço a retroversão de pelve, bumbum para dentro. Ó, vou soltando o ar, colo o queixo no peito. Fico aqui um pouquinho e eu vou abrir quilos o espaço lá nas minhas costas. Abro um montão de espaço lá nas costas. Aí, legal. Vou inspirar, vou elevando braços, ó. Arrebito o bumbum, abro o meu peito, levanto o meu queixo, olho para os meus polegares lá no alto. Olhei para os meus polegares lá no alto. Vou voltar para o neutro, vou descendo braços pela lateral, ó. Posição neutra, né? Quando eu falo neutro, não é nem indo para trás, nem indo para frente, é no meio do caminho. Toquei o chão ao meu lado. Inspira, leva o braço esquerdo pela lateral. Expiro, ó, eu dou uma desempenada no lado esquerdo, ó. Uma... Desempenei. Aí eu volto, toco o chão. Inspira, leva o braço direito, aí eu vou de novo, ó. Dou uma desempenada no lado direito. Aí eu volto, toco o chão. Fica aí, eu vou virar de costas, ó. Para vocês entenderem. Entrelacem os dedos das mãos de vocês na nuca, tá? E aí, ó, você arrasta a mão para cima, ó. Você traciona a pele da nuca. Só que você relaxa os ombros, tudo bem? E é uma tração na manha, não é para arrancar o couro cabeludo fora, tá? Virar de lado, mantém. Ó, tracionei. Inspiro, meu peito, né? E na expiração, ó, eu continuo tracionando a nuca, ó. Eu vou trazendo o queixo no peito, vou arredondando a minha coluna, cotovelo aponta para baixo, relaxo os ombros, dou uma tracionada no tecido aí da posterior de corpo, ó. Voltei para a neutralidade, ó, para a verticalidade. Desci braços pela lateral, toquei o chão, trouxe as mãos unidas de novo na frente do coração. Respira lá. Tenta, lembra de gravar cruzamento de dedos indicadores. Nós vamos de novo, vamos trocar, tá? Ó, inspirei. Expirei, abri quilos de espaço nas minhas costas. Vou inspirar, vou abrir meu peito, vou levantar meu queixo. Vou olhar para os meus polegares lá no alto e um pouquinho mais para trás. Vou descer braço pela lateral, vou parando na neutralidade. Toquei o chão ao meu lado. Inspirei, elevei braço esquerdo pela lateral. Na expiração, eu dou uma desempenada no lado esquerdo. Trago de volta, toco o chão. Inspiro, subi braço direito. Dou uma desempenada do outro lado. Volto, trago de volta. Entrelaço os dedos das mãos. Troca cruzamento de dedos indicadores. Ó, entrelacei. Puxei para cima, ó. Tracionei a nuca. Inspirei, abri o peito. Ó, axilas. Abre espaço, um montão nas axilas. Expirei. Ó, continuo tracionando. Relaxo os ombros. Trago o queixo no peito. Aponto o cotovelo para baixo. Dou uma puxada aí na posterior. Volto para a verticalidade. Desço braços pela lateral. Trago mãos unidas em prece frente ao meu coração. Fico um pouquinho de olhos fechados. Não é que a respiração acontece desse jeito, mas eu vou imaginar um caminho respiratório. Inspiro pela frente do corpo no movimento para cima. Expiro pela posterior do corpo no movimento para baixo. Então, eu imagino um percurso respiratório, um fluxo respiratório. Pela frente do corpo ascendente, pela posterior do corpo descendente. E aí, na próxima expiração, eu vou soltando os braços e abrindo os olhos. Tudo bem?
Vamos fazer, eu vou tentar, vamos fazer uma sequência e vamos tentar fazer juntas, tá? Eu monto, entro com vocês e dou uma olhada na tela para ver como é que vocês estão. Então, agora, ó, dá uma soltada lá na perna, sempre é bom, tá? Dá uma soltada em pés, sempre é bom, tudo bem? Abre e fecha dedo, dá uma mexida. E aí, vamos entrar no quatro apoios e protejam os joelhos de vocês. Eu acho que é interessante joelho, tá? Aí, ó, a gente vai levar a perna esquerda à frente. Então, vamos comigo, nós vamos fazer uma sequência aqui, tá? Então, joelho direito está apoiado, avanço. Pode usar a pontinha de dedo da mão, uma mão de cada lado do pé esquerdo. Tudo bem? Nós vamos juntas, ó. Inspiro, avanço o quadril do lado direito, levanto o queixo e olho para frente. Na expiração, não precisa se preocupar em estender o joelho esquerdo. Ó. Eu vou recuar, eu vou tirar minha mão direita para ficar mais fácil de ver, tá? Ó, o que que eu quero? O peito do pé esquerdo na direção da canela. Estender o joelho não me interessa, tá? Mas eu preciso do peito do pé. E aí, ó, acomodei órgãos internos, soltei o peso da minha cabeça. Solto um monte de peso da minha cabeça. Aí eu vou de novo, ó. Pisei, inspirei, desci pélvico do lado direito, levantei meu queixo, olhei lá no alto. Numa expiração, vou recuar, levanto a sola do pé esquerdo. De repente, a minha perna estica um pouquinho mais, quem sabe talvez, eu solto o peso da minha cabeça. Me interessa muito o peito de pé esquerdo na direção da canela. Aí eu vou de novo. Inspiro, apoio a sola do pé, giro o ombro para trás, abro meu peito. E na expiração, vou recuar. De repente, o tecido cede um pouco mais. Somos feitas de tecidos elásticos, né? E trago bastante o peito de pé na direção da canela. Legal. Apoio a sola do meu pé esquerdo no chão, tá? Fui para o neutro. Apoio as mãos no joelho esquerdo, subir tronco, subir cabeça. Nós vamos juntas, vamos tentar, tá? Nós vamos rodar para a direita, tá? A gente vai fazer uma rotação externa. Essa mão aqui, ela ajuda, porque esse joelho ele vai querer vir. Então, a gente vai tentar evitar que isso aconteça. Então, ó, firmei, aponto o braço direito para frente, pensa, né, de não deixar o ombro subir, ele vai rodar na articulação. E a gente vai acompanhar a mão com o olhar, tá? Eu vou subir no braço direito, ó, eu vou olhando a mão direita, ó. Eu vou descrever um arco no céu, ó, e eu vou abrindo para a direita, e eu vou apontar o braço direito o mais lá para trás que eu puder apontar. E eu vou tentar olhar o meu polegar direito lá atrás. Ao mesmo tempo, eu tento evitar que o meu joelho esquerdo feche. Coloque os ombros no lugar, não deixe o ombro subir. Nem o ombro esquerdo, nem o ombro direito. Dá uma respirada aí, ó. Vou abrindo o tecido. Agora, ó, olhando para a mão, tá? Eu vou trazer de volta, ó. Eu venho acompanhando a minha mão, ó. E eu vou trazendo meu braço de volta. Aí eu aponto para frente de novo, toco o chão, entro no quatro apoios, dou uma balançada, vejo que tá tudo bem, tudo no lugar, né? E eu vou trocar, levar a direita à frente. Escorrega um pouquinho o joelho esquerdo lá para trás, tá? Vou de novo, pensando em elástico, tá? Ó, inspiro, solto o elástico para frente, levanto meu queixo, expiro, levanto a sola do pé, acomodo o abdômen, órgãos internos, solto o peso da minha cabeça. Aí eu vou de novo, inspiro, sola do pé, virilha do lado esquerdo, expiro, sola do pé, traz o peito do pé na direção da canela. Muito. Isso, aí, Luar. E piso de novo. Inspirei. E expirando, trouxe o peito de
pé na direção da canela. Muito, eu preciso disso, vocês vão usar isso daqui a pouco. Pousei o pé direito no chão, apoiei a mão no joelho direito, subi o tronco, subi a cabeça. Subi. Mão direita me ajuda e o ombro direito está no lugar dele, ele não sobe. Apontei o braço esquerdo para frente. Acompanho com o olhar, ó. Então, eu vou abrindo, esse lado fica, vou olhar, vou tentar apontar o braço esquerdo mais lá para o fundo que eu puder. Vou olhar o polegar esquerdo lá atrás. Isso. Vou olhando para o polegar para a mão se deslocando, ó. E venho trazendo de volta. E aponto para frente, toco o chão, entro no 4 apoios, dou uma mexida aqui. Dá uma balançada aí e dá uma soltada. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente não vai usar a coberta agora, deixa ela aí do ladinho, tá? A gente vai destecar o cachorro baixo, tá? Postura do cachorro baixo, só para vocês entenderem um pouquinho, deem uma olhada. As pessoas se preocupam muito em apoiar a sola do pé inteira e elas não cuidam da coluna, então elas arredondam a coluna, tá? E aí, se a gente conduz a aula desse jeito que eu vou mostrar agora, a pessoa vai tomando consciência, entendeu? De que prioridade é a coluna e alongar a posterior de perna é em outro momento, é outra história, tá? Ela tem que preservar o alinhamento da coluna. Vamos fazer. É a maneira que eu ensino. Deu bastante certo, assim, entendeu? Com as turmas. Eles entenderam e os cachorros baixos, assim, são bem melhores, vamos dizer assim, muito mais organizados, usando essa, vamos dizer assim, metodologia de ensino, tá bom? Então, ó, a gente abre bastante a sola do pé lá atrás, a gente leva os braços alongados e a gente abre as mãos na largura do tapete, ó, tá? Daqui, a pessoa já tá, eu já estou pedindo para a pessoa estender o braço tudo que ela pode, e eu já estou pedindo para ela ganhar espaço entre o ombro e a orelha, então não deixar o ombro rodando para dentro, e ela pensar que ela tem que estar sempre com espaço nas axilas. Então, tem um ajuste que a gente faz, né? Quando eu falo, olha, arranja espaço na axila. Naturalmente, você já roda o ombro para longe da orelha, a axila aparece mais. Então, meio que você grava essa organização, tudo bem? Você não vai mexer nela, você não vai mudar a mão de posição, você vai na direção da mão e entra no 4 apontos. E aí você mantém a distância entre ombros e orelhas, tá? Daí, quando você entra no cachorro baixo, você entra com o joelho semi-flexionado, ó. Então, você vai empurrando o chão para longe, você vai girando o ombro para longe das orelhas, você tem que manter a axila com espaço, e você pensa no alinhamento pélvico-tronco-cabeça. A pessoa entra aqui. Daí, a minha orientação é a seguinte: você se der, você vai escolhendo uma perna e vai tentar esticar um pouquinho e depois a outra. E aí você tem que estender as duas, mas você não pode perder a organização do que você conseguiu para cima. Então, a extensão da perna, ela está dependendo da organização da parte superior do corpo. Então, eu não adianta eu estender a perna e perder em cima. É isso que a gente tem que ir ensinando para a gente e para os alunos. A extensão, ela está condicionada ao alinhamento de cima. Se eu vou estender a perna e eu vou perder em cima, eu paro. Eu vou estender até onde eu consigo, sem perder a organização de cima. Eu estou olhando vocês, está certinho. É isso, ó. Perfeito. Vocês têm boa mobilidade, mas pensem nisso quando vocês forem ensinar as pessoas, tá? Cachorro baixo parece simples, mas não é, não. Perfeito. Volta, põe o joelho, dá uma respirada, põe a cotovelo no chão e dê uma soltada nas mãos.
Beleza. Eu vou pedir para vocês darem uma olhada, sentarem do jeito que vocês quiserem e darem uma olhada aqui em mim. Eu vou mostrar a sequência agora. Ela é meio enroscadinha, assim. Quando a gente, pedagogicamente falando, tá? Agora, tudo bem? Quando a gente vai ensinar uma sequência mais complexa, pede para todo mundo parar de fazer o que está fazendo e olhar você primeiro, tá bom? Porque às vezes tem aluno que é ansioso, começa a fazer junto. Pede para parar, ó, gente, senta e olha, senão vai dar ruim, tá bom? Então tem que pensar na visão. A gente pensa que o aluno pode ser visual, auditivo ou sinestésico. Então, a gente vai usar as três formas, tá bom? Então, o visual é extremamente importante para alguns alunos. Então, é o seguinte, posição do material. Ó lá. A coberta, ela ficaria mais ou menos, vamos dizer, no meio do seu tapete. O bolsão, ou a almofada, ou uma outra coberta, tem que ficar um pouco mais para frente, tá vendo? Ó? Eles não estão alinhados. Por quê? Porque eu vou apoiar, deixa eu jogar um pouquinho mais para cá. Eu vou apoiar, ó, a minha perna aqui e eu vou rodar externamente. E eu preciso de abertura de virilha. E não é todo mundo que tem. Se você tiver uma boa abertura de virilha, você pode alinhar, tá? O problema é você alinhar e você roda na direção da perna e perde o alinhamento de pé. Então, ó, a orientação que eu dou para a maioria das pessoas, né, que tem uma pelve mais encurtadinha, joga mais para frente, porque você tem que rodar externo, ó. Tem que abrir, tá? Então, beleza, ó, o tempo inteiro rodando externo. Vou inspirar, dar só uma olhada. E venho pro Parigasana. Vou tentar olhar pela frente do meu braço. Volto. Esta organização aqui, ó, eu vou pegar e eu vou tentar levar para o Padisasana, ó, tá? Então, eu vou tentar evitar que isso aqui aconteça. E, ó, a minha coxa continua rodando externo. Vou tentar olhar o polegar manual. Vou olhar para minha mão, vou fazer uma força tremenda e vou trazer meu corpo de volta. E aí eu relaxo. Não acabou. Vou pisar no bolsão, na coberta, na almofada, no que eu tiver. Estou abrindo ainda, tá? Entrelaço o dedo da mão na altura do peito, estendo o braço, tem distância ombro-orelha. Grava cruzamento de dedos indicadores. Vou subir, tá? Vou tentar evitar que isso aqui aconteça. Subir. Eu vou ceder em direção à perna. Ó, eu cedi em direção ao joelho direito, eu inclino para o lado esquerdo. Ó, eu cedo para um lado e inclino para o outro. Daí eu volto e seguro os cotovelos ou os antebraços lá atrás, porque eu consegui segurar. Grava como é que pegou, porque vai mudar. Eu vou ceder de novo, ó. Só que agora, ó, eu inclino na direção da perna e eu abro meu peito do lado esquerdo. Eu inclino e eu abro. E aí eu volto e eu relaxo. Tudo bem? Vamos embora? Perna direita, vai lá. Arruma o material. O joelho esquerdo na coberta. O pé direito, ou a perna direita estendida, rodada externamente. Ou usa bolsão, ou usa uma cobertinha, uma almofada. Deixa a rodada externa. Vamos que vamos. Traz muito peito de pé na direção da canela, Lu. Quilos. Traz esse peito de pé. Ativa esse peito de pé. E pensa que você tem que abrir espaço entre os ossos do pé direito. Tá? É, muito, muito mesmo. E aí roda externo, ó, o tempo inteiro tá rodando para fora. Tudo bem? Firmou, braço esquerdo subiu. E aí eu inclinei. E aí eu abri e tentei olhar pela frente do meu braço esquerdo. Dá uma respirada aí. Vai rodando a perna direita para fora, coxa direita externamente. Perfeito. Vou retornar, ó. Essa organização, isso eu pedi para os alunos, ó. Isso aqui você vai ter que tentar levar para cá, ó. E aí, mão no chão, abre o peito, ó a coxa rodando externo, olhar o polegar no alto. Perfeito. Olhar polegar esquerdo,
força, vou trazer o corpo de volta. E relaxo. Eu soltei braços. Vou pisar com o pé direito, ó. Tornozelo na direção do joelho. Pisei no bolsão, pisei na coberta, pisei na almofada. Vou abrir, tá? Entrelaço o dedo da mão na altura do peito, gira a palma da mão para frente, pescoço comprido, subir braços. Ó, lado, outro, subir. Vou inspirar, vou exalar, vou ceder em direção à perna direita. Ó. Cedi para a direita e inclino para a esquerda. Cedi para a direita, inclino para a esquerda. Pescoço longo. Volto. Desço o braço pela lateral, seguro os meus cotovelos, antebraços. Legal. Inspiro, vou ceder de novo, ó. Só que eu vou inclinar na direção da perna e vou abrir o lado esquerdo, ó. Vou olhar por cima do meu ombro esquerdo para um ponto lá no alto. Vai rodando o ombro esquerdo para fora, o tempo todo. Volto e relaxo. Põe o joelho, outro, dou uma respirada aí. Tudo bem? Vou mudar a coberta. Por que eu peço bolsão ou peço coberta, né? Porque, na realidade, para algumas pessoas, né, esse apoio de calcanhar no chão dói muito. Então, eu vou tentando livrar a pessoa de incômodos, entendeu? Então, beleza, ó. Rodei externo, tá? Ativei o pé, ó, esse pé. Inspirei, braço direito subiu. Vamos embora. Expirei, inclinei. Abri espaço. Girei o pescoço, tentei olhar pela frente do braço direito. Vai lá, respira. Respiratórios. Volto, ó. Essa organização aqui, inspiro, expirando, alinho, abro, vou olhar o polegar lá no alto. Segura, respira. Perfeito. Vou olhar para a mão direita. Força, trouxe o corpo de volta. E relaxo aqui. Vou trazer o calcanhar. Ó, alinho o tornozelo com o joelho, tá? Troco o cruzamento de dedos indicadores. Virei, pescoço longo. Vou elevar braços. Pescoço comprido, ó. Inspiro, vou ceder em direção à perna. Ó. Eu cedi para a esquerda, eu inclino para a direita. Muito bom. Dou uma cedida, volto, desço o braço grandão pela lateral. Tento inverter a pegada dos cotovelos, dos antebraços. Vou ceder de novo em direção à perna, mas agora eu me inclino em direção a ela e abro o meu peito do lado direito. E dou uma respirada aí. Isso, bem bonito. Volto, relaxo, apoio, dou uma mexida. Se tiver tudo bem, se libera dos materiais, ó, tá? É o último cachorro baixo de hoje. Apoio, vamos fazendo com calma. Ó, aqui eu dei uma opção para as pessoas, tá? Elas entram aqui pelo Anatasana, tá? E se elas estivessem muito cansadas, elas podiam ficar aqui, ok? Mas se desse, a partir daqui elas iam para o Adonu. Então, estende braço, mãos separadas na largura do tapete, pescoço longo, vou na direção das mãos. Giro o ombro para longe das orelhas, entro com os joelhos semi-flexionados, 2 joelhos. Vou alinhar pelve, tronco, cabeça, vou manter o ombro distante da orelha, vou ganhar espaço nas axilas. Beleza, fecha um pouquinho os olhos, vou fazer a parte de baixo do corpo conversar com a de cima.
Então, a extensão dos joelhos, da cadeia posterior de pernas, tem que estar condicionado à organização de cima do corpo. Se eu for perder a organização de cima, eu não preciso estender o joelho. Prioridade é alinhamento de coluna. Estender a posterior de perna é legal, mas a prioridade é a extensão da coluna, por razões que já sabem, né? Não só pela questão física, mas pela questão sutil. Volto, apoio os dois joelhos no chão. E aí a gente já pode, ó, se der, cruza tornozelo, senta. Se não der, pernas pela lateral e senta. E aí dá uma soltada nas pernas. E dá uma balançada aqui, né? Vê se tá tudo bem, sente como é que ficou, tá? Nós vamos fazer agora uma sequência final, vamos dizer assim, né? Não é bem o final da aula, mas já estamos, a gente pensa nessa sequência final de chão, tá? Normalmente é uma sequência que encerra as aulas tradicionais de yoga. Então, a gente faz, normalmente, assim, é uma sequência tradicional. Não é que está escrito em algum lugar, mas normalmente a gente termina assim. Eu não costumo terminar assim sempre, mas quando eu quero seguir a tradição, eu vou para esse lugar, tá? A gente faz a ponte, a gente faz uma invertida, de pés para cima, e aí a gente faz o peixe. Só que hoje a gente vai fazer essa sequência, Setubandhasana, Viparita Karani, Matsyasana, né? Só que a gente vai usar bolsão, se não tiver bolsão, pode ser uma coberta enrolada, pode ser uma almofada, tá bom? Então vamos lá. Ou bolsão, ou uma almofada, ou uma coberta enrolada. Você pode pegar sua coberta, ó, e enrolar, tá? Ó, fazer um rolinho com ela, também serve. Bem? Então, você vai sentar na metade da frente do seu tapete e vai encaixar o que você tiver aí, um travesseiro, um almofadão, um rolinho, encaixa lá, tá? E você faz a retroversão de pelve, olha para o teu pubis e freia a descida, ó. Vem freando a sua descida. Vamos comigo, nós vamos juntos. Dá para a gente fazer juntas, eu saio daqui olhando vocês. Chegou no chão, deixa o corpo entender que ele deitou, né? Tem uma coisa da gente, a gente quer fazer postura, 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 deixa o corpo entender que ele mudou de plano corporal, ó. Porque é outro arranjo. Quando eu deito, o arranjo é diferente de quando eu estou sentada, que é diferente de quando eu estou deitada. Então, deixa ele entender que ele deitou, tá? Legal. Vamos fazer o Setubandhasana. Né? A gente pisa no rolo, né? Ou pisa no bolster, ou pisa na coberta, ou pisa no bolsão. Pés paralelos na largura do seu quadril. O que que eu quero? Que eu tenho trabalhado muito com os alunos. A questão do arco do pé, o arco plantar. Então, quando a gente pisa, a gente às vezes fica com o pé retão. Tenta deixar o pé seguir ou sentir o formato da almofada, do rolo, do bolsão, tá? Às vezes, por eu estar mexendo com uma musculatura que pode ser que ela esteja parada ali, esquecida, começa a dar cãibra, é normal, tá? Acontece. Braço estendido ao lado do corpo, eu vou subir no Setubandhasana, ó. Subir. Pelve estreita, pelve estreita. Imagine que a sua pelve está estreita. Braços vivos, palmas das mãos apoiadas no chão e os pés, né, adotando o formato do rolinho, do coberta, do bolsão. Vai lá. Isso. Perfeito, tô vendo, Lu, tá certinho. Deixa o pé, né, arredondar, o formato que der para sentir, mas o pé está num plano diferente, né? Num piso diferente, um tapetinho, tá? Inspirei lá no alto, lembra? Eu não desço todas as vértebras de uma vez, eu vou descendo uma vértebra da coluna depois da outra, ó. Então, vem vindo uma depois da outra. Sem pressa, tá? E a região sacral é a última que chega no chão, né? Você dá uma respirada aí. Beleza.
Se tiver, ó, eu vi que a Lu tá com uma cobertinha meio fininha. Dê uma olhada aqui em mim, tá? Quem tem bolsão ou almofada, pode puxar a almofada, o bolsão para debaixo da pelve. Se não tiver, ó, a gente fecha as mãos como se fosse num triângulo. E a gente coloca no osso sacro aqui, ó, tá? Ó, a gente pode trabalhar aqui. Não tem coberta, não tem bolsão, não tem o material, ó. Coloca as mãos aqui, você faz um taquinho, tá? Então pode ser aqui, né? Mas às vezes é muito baixinho, experimenta a mão, vê como é que fica, tudo bem? Se você vai dar aula num lugar que não tem material nenhum, mão, tá tudo certo fazer assim, tá? Ou mão, ou bolsão, ou almofada, tudo bem? Quem tá com a mão presa, então não tem o que fazer. Quem tiver com algum material, pode pôr a mão na costela, pode abrir o braço para a lateral, pode jogar os braços para trás, pode encaixar a mão embaixo da cabeça, do jeito que quiser, tá? E aí, do jeito que você quiser, traz uma perna, traz a outra, ó. Eu posso dar uma balançadinha para ter apoio, eu vou levar as pernas lá para cima. Quando eu não falo nada, né? Você pode ir com a perna meio dobrada, semi-flexionada, você pode deixar o pé solto, ou você pode ativar coxa, se trazer fazendo a dorse e tentar estender a perna. Fica a teu critério, tá? Quando eu não falo nada, eu só falo assim, sobe os pés, acabou. Aí você sobe do jeito que você achar melhor, tá bom? Vai lá, fecha um pouquinho os olhos, dá uma respirada aí. Tenta pensar uma coisa agora aí para mim, tá? Os pés vão para o céu, ok? Tenta relaxar o peso da pelve em direção ao chão. Se está no bolsão, se está na coberta, se está na mão, a pelve pesa. Você larga o peso da pelve. Os pés vão para o céu. Pelve pesa em direção ao chão. Muda, tá? Muda a relação. Deixa a pelve na terra, deixa os pés para o céu. Vou dar uma respirada funda, né? E vou flexionando os dois joelhos e vou apoiar meus dois pés no chão. Deixa a coberta, deixa o bolsão, a almofada aí debaixo do bumbum. Apoiei o pé no chão, dei uma respirada aqui. Beleza. Ah, fizemos a ponte, fizemos o Viparita Karani, né? Pés para cima. Vamos fazer um peixe. Variação. Então, ó, a gente empurra o bolsão para baixo. Essa é uma variação do Matsyasana, tá? E aí, se eu tiver com a coberta ou com o bolsão, né? Ó, eu cruzo os tornozelos em cima da coberta do bolsão. Se ok, tá? Vou cruzar aqui. Não tenho material nenhum, cruzo no chão. Faz direto no chão, tá tudo bem. Eu vou ficar de pé, vou sentar para vocês verem. Se não tiver lesão no ombro, porque às vezes o aluno tem lesão no ombro, aí pede para o aluno abrir o braço na lateral. Se ele não tiver lesão, ó, a mão direita vai tentar ir no ombro esquerdo, a mão esquerda vai tentar ir no ombro direito. Tá? Não deu para chegar aqui, entrelaça o dedo da mão atrás da cabeça. Não dá para eu ficar aqui porque eu tenho lesão no ombro. Abre os braços na lateral e tá tudo bem, tá? Então vai lá. Cruza braços, cruza tornozelos, fecha um pouquinho os olhos, estou olhando você. Dá uma respirada aí. Uma das coisas, vai só me ouvindo, vai na minha voz. Uma das coisas que eu comentei com os alunos nas aulas de hoje é que a gente, né, todos nós temos padrões de movimento. A gente se move. Se a gente for parar para se olhar, a gente vai ver que basicamente a gente se move sempre do mesmo jeito, tá? Tem coisas que a gente tem um padrão e é só daquele jeito que a gente se move. E aí, esse movimento, lembra, tem uma conexão, né, com o meio ambiente, com a genética, mas ele tem uma conexão profunda com o pensar, tá? O seu modo de pensar influencia o seu gestual, seus padrões de movimento, percepção do seu corpo, enfim, tá?
O yoga e as práticas somáticas, eles ficam te colocando em posições improváveis, né? Pensa na posição que você já fez hoje, né? Então, você vai para lugares improváveis com o seu corpo. E é legal esses lugares improváveis, porque isso vai te abrindo novos caminhos, né? Existe um aprendizado motor, né? Existe toda uma questão neuronal. E a gente vai abrindo novos caminhos neuronais, porque a gente vai para outros lugares fora dos nossos padrões de movimento. Quer ver uma coisa? Agora você vai ver como é padrão, né? Como a gente segue um padrão. Inventa um cruzamento dos tornozelos e dos braços. Troca. Vamos fazer a troca. Trocou tornozelo, troca cruzamento de braço. Braço estava por cima, passa por baixo, braço estava por baixo, passa por cima. Vai na minha voz. Normalmente a segunda opção não é tão gostosa. Então, percebe que você instintivamente já procurou um arranjo que era um arranjo mais confortável para o seu corpo, sabe-se lá por quê. Quando você vai para a segunda opção, tem um incômodo. Eu estou fugindo do padrão, fugindo do caminho original. Ó. Eu vou ter que me entender com esse caminho novo. Pequenos ajustes, pequenas acomodações, vou tentar me entender com esse novo arranjo. Não. Dá uma respirada funda, né? Vai saindo, né? Vai desmontando a posição. Vou trazer os dois joelhos no peito, pode deixar coberta a almofada aí, ó. Pensa que agora, ó, você abraçou as pernas, é como se você pegasse todas as suas partes do seu corpo e você se agrupa, ó. Eu me reagrupei, ó, para dar uma respirada, tipo assim, uma reunião final. Vou dar uma embalada devagarzinho no meu corpo de um lado para o outro. Pensando numa faxina, vou dar aquela última faxinada. Quando eu solto o peso da minha coluna em direção ao chão, toda vez que eu sinto que eu estou passando em cima dela, é uma forma de eu me distensionar. Por dentro. A gente não tem só o fora, a gente tem o dentro. Então, toda vez que eu sinto que eu estou passando em cima da minha coluna, né? Então, eu faço essa reunião final, eu abro meu abraço, ó, fiz uma reunião final para ver se está tudo bem, tudo no lugar. Aproveito e dou uma última. Quem fez a aula do Geranda Samhita, né? Dou uma última polida no diamante que sou. Lembra? Somos todos diamantes em estado bruto e a gente está tentando se polir. Ó, vou dar uma última polida. Ó. E aí eu paro no meio. Se quiser fazer algo mais, fique à vontade. Se é o suficiente, ó. Se quiser deixar coberta debaixo dos joelhos, se está com frio, se cobre. Se tem cobertura de olhos, uma toalhinha, um paninho, né? Faça a cobertura dos olhos. Não cubra as narinas. Ó. Acomodo, abro espaço. Descerro o dente, solto língua dentro da boca. Inspiro profundo, exalo longo. Daí eu vou descansar.
respiração bem profunda. Aumentando algumas mexinhas. Uma vez. Mantenha os olhos fechados só mais um pouquinho. Escolhe uma lateral do corpo, deita de lado. Perceber se se sente mais tranquila, mais em paz. Devagarzinho, vai empurrando o chão para longe, descansa. Vai se deitando, vai se assentando. Se puder manter os olhos fechados, deixa o olhar descansar um pouquinho mais. Sente um pouco mais o ar entrando e saindo pelas narinas. Trazendo as mãos unidas em prece frente ao coração. Juntas nos protejamos, que juntas nos reforcemos, que nunca haja um mal entendido entre nós, que juntas obtenhamos o melhor êxito deste ensinamento, e que haja paz, paz, eterna paz. Assim seja. Namastê.